até 5. Isso é nosso foco hoje à noite. Colossenses capítulo 2 e versículo 1. E a Bíblia diz: porque eu quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Se nosso Deus, mais uma vez, nós precisamos mesmo do Senhor, o Espírito Santo, para abrir a tua palavra, para nos ajudar para entender também. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Podeis assentar hoje à noite? Você já passou horas procurando alguma coisa na sua casa e a coisa estava com você o tempo todo? Rapaz, já aconteceu comigo algumas vezes procurando minhas chaves. Rapaz, eu fui todo lugar na casa, quarto e na mesa, fui olhando no carro, estava procurando a casa inteira e sabe o que eu descobri? No cinto das calças. Rapaz, já que eu tenho alguém aqui, sou eu. Amém. Agora tenho amigos. Então, aconteceu comigo várias vezes. E eu acho que vai piorar a comunidade, não é? Eu estou entendendo, tá? E quando eu achei as chaves, eu falei... É uma sensação, não é raiva. É difícil explicar. Como como é possível? Estava comigo o tempo todo, não? Isso é ser humano, não? E infelizmente vai piorando, como eu falei, com a idade. Mas olha, é engraçado na hora. Na hora não, desculpa, depois. Na hora você está, eu estou atrasado agora, não posso achar a chave. Mas quando você está refletindo, é engraçado. É engraçado, mas na hora não é, tá? E aí, a gente passa anos procurando paz em lugares que nunca vão poder dar paz. Eu estou falando isso porque essa ideia, experiência que nós temos em comum é alguma coisa que é engraçado quando é alguma coisa pequena. Mas quando é maior ou mais grave, não é engraçado. Tipo assim, tipo o quê? Como eu falei, a gente passa anos procurando paz em lugares que nunca vão poder dar paz. Nós procuramos segurança em relacionamentos. Nós procuramos credibilidade por meio das conquistas. Isso é mais tipo homem, né? Procuramos significado em versões melhores de si mesmo. E agora imagina se o que você estava procurando, paz, segurança, aceitação, significado, você já tinha o tempo todo. Você já tinha. Olha, isso era o perigo. Eu estou voltando para o tema aqui. O perigo de Colossenses. E isso. Não esqueça a razão pela qual Paulo escreveu essa carta. Ele acabou de explicar no capítulo anterior que Cristo, ele é tudo. Sem Cristo, não pode fazer nada. Cristo é tudo e Cristo é suficiente. E além disso, Cristo está onde? Em vocês. Em vocês. Rapaz, Cristo em vocês. O mistério que estava escondido por gerações, agora revelado. E agora alguém estava chegando, dizendo, não, tem que ter mais. Tem que ter algo mais do que Cristo. Mais, uma sabedoria mais profunda. Um conhecimento
mais elevado, um sistema mais completo. E nessa situação mais específica que Paulo começa em capítulo 2, não para pessoas que perderam Cristo, é impossível perder Cristo. Quando você tem Cristo, é para sempre. Mas ele está comunicando isso para pessoas que têm Cristo e estão prestes a ser convencidas de que Cristo não é suficiente. Isso é perigo, tá? Então, o que Paulo faz? Paulo entra em combate. Ele entra em combate por essas pessoas. Já lemos, vamos ler mais uma vez. Porque quero que saibais qual grande, combate eu tenho por vós. Combate. Uma palavra forte. Uma palavra forte. E essa palavra não é nova nessa carta. No capítulo anterior, como eu falei, capítulo 1, Paulo usou a mesma base no grego quando ele falou do seu próprio ministério, que ele trabalhava e se esforçava segundo a força de Cristo que operava nele. Era a palavra do atleta que está no limite, do soldado que está no campo, não apenas trabalhando, não, mas se esforçando. Ele está contra a resistência. Ali era o esforço do trabalho. Aqui é o esforço da luta. A mesma raiz, intensidade, tá? E Paulo está nesse combate porque ele nunca viu essas pessoas. Nunca viu essas pessoas. Porque ele está combatendo por eles. Por pessoas que ele nunca conheceu pessoalmente. Olha, preste atenção nisso. Paulo está na prisão, longe de Colosse, longe da cidade. E o combate que ele trava em oração é por pessoas cujo rosto ele nunca viu. Tem que entender isso. Ele não tem história com eles, não tem memória de conversas, de refeições, de tempo na mesa, de momentos vividos juntos. Mas ainda assim ele luta por eles. E a questão, óbvio, é por quê? Porque o que está em jogo não é uma questão pessoal, é Cristo. É Cristo. É o que eles têm em Cristo. E Paulo sabe que existe alguém chegando lá com palavras bonitas para convencê-los de que o que tem em Cristo não é suficiente. Olha, antes de continuar, pare um segundo nesse detalhe. Paulo está na prisão, ele não conhece as pessoas pelo nome, ele não sentou à mesa com elas, não visitou suas casas. E ainda assim, o combate que ele trava é por elas, não por si mesmo. Olha, ele poderia ter consumido com sua própria situação. Sua própria situação. O julgamento, a incerteza do futuro. Mas o que está na mente dele, o coração dele, são as igrejas, são as pessoas, o risco que ele vê se aproximando de gente que ele nunca abraçou. É tipo um médico. Pensa assim, tá? A medicina é uma prática estabelecida, tá? Você não chega no hospital e inventa protocolos porque acha interessante. Não. Tem processo, tem diagnóstico, tem tratamento baseado na evidência real. Por quê? O que está em jogo? A vida. A pessoa, tá? Paciente. O médico que começa a misturar medicina com as ideias próprias. Vamos adicionar umas práticas alternativas, vamos experimentar umas coisas novas. Na hora que ele saiu do protocolo estabelecido, ele perdeu o paciente às vezes. Olha, Paulo entende isso espiritualmente. A doutrina não é protocolo só. É a linha que separa vida de morte. Olha, é a linha
quando alguém começa a misturar Cristo com outras coisas, não porque tem má intenção, mas porque parece mais completo, mais profundo, mais avançado, o paciente está em perigo. Isso está acontecendo hoje muito. Tem igrejas sempre adicionando outras coisas a fazer. Você sente isso na sua vida? Vem nessa conferência e você vai entender mais. Olha, sabe o que seria melhor? Ler a Bíblia. Você já tem tudo em Cristo e Cristo está em vocês. Mas esses homens, eles estão enganadores. E eles vão inventando coisas para tentar convencer vocês e eu, para tentar ganhar, fazer lucro, tudo mais. E por isso que Paulo está em combate. Não contra as pessoas lá, mas por as pessoas, por elas. Isso é o que a intercessão real parece, oração real parece. Não é uma lista de pedidos. Olha, nós temos uma lista. Mas só lendo essa lista, só assim, só orando, sem coração, sem motivação, sem intenção, o que é isso? Nada. Olha, não é uma lista de pedidos recitada por obrigação, é um combate travado com a mesma intensidade de um atleta. Essa palavra combate é sério. Ele está falando sobre um atleta, um soldado, a energia de alguém que entende o que está em jogo. O que isso diz sobre oração? O que podemos aprender sobre oração aqui? Você pode estar em combate agora mesmo por alguém que nunca vai saber. Que nunca vai saber que você orou. Você pode estar travando uma luta espiritual pela vida de uma pessoa que está do outro lado do país ou do outro lado do mundo sem que ela saiba, sem que você veja resultado imediato. Isso é missões. Isso é missões. Nós oramos por nossos missionários do outro lado do mundo às vezes, nem vendo nada, nem sabendo muito, mas oramos. Por quê? Porque orar tem poder. Tem poder, estamos combatendo. E Paulo faz isso de dentro de uma prisão. Ele não ficou triste por si mesmo. Ele estava na prisão, preocupado talvez mentalmente com o julgamento. Mas ele não ficou tão preocupado com isso. Ele ficou preocupado com as almas. Ele orou por eles. Versículo 2. A Bíblia diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então, Paulo aqui lista o que é para essas pessoas. E vale para aqui também, porque cada palavra foi escolhida. Cada frase carrega peso. O que está falando aqui, Paulo? Ele quer que os corações sejam consolados. Escuta, essa palavra não significa conforto no sentido de alívio passivo. Não é que ele se sinta melhor. Não. É a ideia de alguém sendo fortalecido para enfrentar algo difícil com coragem. É o tipo de encorajamento que prepara para a ação. Então, Paulo quer que esses crentes sejam pessoas que enfrentam a vida com firmeza. Não pessoas que precisam de proteção da vida, assim não. O algo é diferente. E mais como chega a esse fortalecimento, Paulo diz: unidos em amor. Olha, a certeza cristã não cresce no isolamento. Ela cresce numa igreja, num corpo, onde a verdade é mantida em amor, onde os corações estão conectados uns aos outros, onde ninguém está perseguindo entendimento sozinho. Como se a fé fosse uma jornada individual. Para com isso. Não, somos uma família aqui.
para o bem do corpo, para o bem dos outros. A verdade que não está enraizada em comunidade assim como nós, que vale isso? O que é isso? E normalmente a pessoa que está fazendo isso, ele fica com muito orgulho, porque ele vive por si mesmo, só aprendendo, crescendo inteligência e informação, mas ele faz nada real para o bem do corpo. Não, isso não é como nós devemos agir. E ele continua, a plena certeza da inteligência. Então, o que é isso? Paulo quer que eles saibam que sabem. Não dúvida, não incerteza. O tipo de segurança que não precisa ficar se provando. Você sabe, você fica firme nisso. O que é o conteúdo dessa certeza? Olha, o mistério de Deus e de Cristo. Lembra essa palavra mistério? No capítulo 1, não é algo misterioso no sentido de confuso, tá? É algo que estava escondido e agora foi revelado. E eu pergunto, o que foi revelado recentemente a eles? O que foi revelado no Novo Testamento? Cristo. Cristo em vocês. Não é uma doutrina qualquer. Cristo é uma pessoa. É uma pessoa. O mistério de Deus é Cristo mesmo. Então, Paulo diz algo bem direto aos falsos mestres. Em capítulo 2, versículo 3, eu mudei minha página, vou voltar aqui. Versículo 3, quase cheguei. Ele falou, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok, vamos ver se você está ligado. Quantos tesouros estão escondidos em Cristo? Quantos? Todos. Nem metade. Tem certeza que é todos? Como é que você tem certeza? Como é que tem certeza? Porque está escrito. Todos os tesouros. Não alguns, não a maioria. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Vocês lembram que os falsos mestres estavam dizendo? Se você realmente quer conhecer Deus de verdade, chegar ao nosso nível, bem, isso está escondido. Nós temos nossos livros, nós temos nosso conhecimento que nós aprendemos. Se você quer chegar ao nosso nível com Deus, ter nosso relacionamento com Deus que nós temos, se você quer isso, tem que nos seguir. Porque nós temos isso. Isso é escondido conosco, porque somos sábios. Paulo pega a linguagem deles e vira de cabeça para baixo. Porque ele usou a mesma palavra que eles usavam. Eles falaram que essa sabedoria é escondido em nossas coisas. E Paulo falou, realmente está escondido? Sim. Está escondido, sim. Mas escondido onde? Onde está escondido, igreja? Em Cristo. Em Cristo. Tudo que ele estava falando era fora. Era errado. Paulo pegou a mesma palavra que eles usavam e ele virou isso a cabeça para baixo falando, olha, está escondido, sim, mas está escondido em Cristo. Não é conhecimento de elite, não é sabedoria para os espirituais avançados. Tudo está em Cristo e Cristo é acessível a todos. Como? Porque Ele está em vocês. Em vocês. O maior perigo para essa igreja e para a nossa igreja não é abandonar Cristo com raiva. Não. É manter o nome de Cristo, mas começar a tratar Cristo como insuficiente. Isso está acontecendo em todo lugar. Para eles era continuar religioso, continuar interessado, continuar aprendendo, mas com o coração aberto para a ideia de que a plenitude estava em outro lugar,
que Cristo era o começo, mas não o fim. Que ele era a base, mas existia um andar acima. Mas, igreja, não existe um andar acima de Cristo. Cristo é o edifício inteiro. Esse é o ponto principal do versículo. Paulo não está primeiramente dizendo, vá cavar mais fundo. Ele está dizendo, olha, você não precisa de outra fonte. Você não precisa de outra chave. Você não precisa de um sistema complementar, de um mestre que pode desbloquear um nível acima de uma experiência que complete o que Cristo deixou incompleto, porque tudo está em Cristo. Nada falta. Então, e só então, vem a implicação. Se tudo está em Cristo, a vida cristã não pode ser casual. Não pode ser qualquer vida. Tesouros não ficam na superfície. Ninguém estava andando e viu ouro acima da grama. Nunca aconteceu. Se você quer um tesouro, o que tem que fazer? Cavar, suar, tem que trabalhar. Por isso nós enfatizamos muito aqui na igreja. Não é suficiente para só ler a Bíblia. Você tem que cavar na Bíblia. Você tem que estudar palavras na Bíblia. Você tem que se dedicar, tem que meditar na Bíblia. Olha, até os tesouros na Bíblia não ficam numa leitura simples assim. Não ficam assim, não. Tudo está em Cristo. Importante. Aqui a gente precisa ser honesto. Muitos de nós temos uma relação devocional com a Bíblia que nos leva até a porta, mas não para dentro. Nós entendemos as coisas bem simples e por isso você pode comunicar com pessoas lá na rua e eles podem citar versículos muito, mas fora do contexto. Eles nunca aprofundaram na Bíblia, só na leitura. E aí, por isso eles ficam enganados, desviados. Olha, um versículo por dia na sua vida, uma leitura rápida pela manhã, não é que isso seja errado, escuta. Mas isso não é cavar. Não é cavar. É passar a mão pela superfície da terra e dizer, eu fui minerar. Não. Paulo diz, em Cristo estão todos os tesouros. Você sabe onde cavar. Você sabe, mas você tem que cavar. Isso é importante. Existe uma diferença entre abrir a Bíblia por hábito e abrir a Bíblia com fome. É a diferença. O hábito te mantém na porta, como eu falei, mas a fome te leva por dentro da casa. E a questão não é falta de acesso que nós temos hoje. Não. É falta de disposição. Porque o tesouro está lá. Nós temos. Cristo está em você. O que você está fazendo com isso? Isso que Paulo está falando com eles. Olha o versículo 4. E digo isto, para que ninguém os engane com palavras persuasivas. Paulo para e explica por que disse tudo aquilo, tá? Para que ninguém vos engane com palavras assim. A palavra que ele usa para palavras persuasivas aparece uma única vez no Novo Testamento. Uma única vez. E significa o quê? É a arte do discurso plausível. Pensa nisso. É a arte do discurso plausível. Argumentação elegante. O tipo de fala que soa inteligente, que parece profunda, que tem lógica, convincente, mas que te leva para longe da verdade. Eu já falei com vocês, o que tem comigo, no seminário, quando eu ficava lendo livros sobre a Bíblia, mais do que a Bíblia, como eu fui pegado numas ideias, eu fui desviando. E aí,
Se não for a Bíblia na minha vida, o Espírito Santo dentro de mim, já era para mim. Já era para mim. Mas por causa da Bíblia, o do Espírito Santo, Deus me pegou. O ponto que a gente precisa ouvir com clareza é este. Ó, o perigo não vem de onde a gente espera. Ninguém vai chegar na porta da nossa igreja com uma placa dizendo, ó, heresia disponível aqui, ó. Vem, vamos falar sobre coisas doidas. Vamos falar sobre heresia aqui disponível. Não, o engano vem disfarçado de profundidade. Vem com um novo método, uma nova experiência espiritual, um novo professor com ideias que parecem complementar o que você já acredita. Vem com boas intenções e linguagem cristã e argumentos que você não consegue refutar na hora. Gente, há coisas que até hoje eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta. Algumas coisas na Bíblia, algumas situações, quando eu fico em discussões, conversas com outras denominações, às vezes eu não sei a melhor maneira de explicar isso. E aí? Semana que vem eu vou tornar presbiteriano. E daqui um mês eu vou para católico. Daí um ano eu vou para outra coisa, assembleia. Vou para outra igreja. Olha, o que eu sei? Eu sei o que a Bíblia fala, com clareza. E quando eu estou lendo a Bíblia, as coisas bem claras, eu já tenho a luz suficiente para ficar aqui. E quando eu vejo os outros, mesmo que eu não possa explicar, mesmo que eu não possa defender ou tirar o argumento deles, olha, eu sei onde eles estão. E isso me dá medo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Lá no seminário também, muito acontece lá. Lá no seminário, muitos amigos meus foram brincando com essa ideia de como chama isso em português? Liberalismo, tá? Vamos começar a mudar a igreja, tá? Vamos ter 10 pastores e vamos tirar tudo, vamos ter luzes de show, vamos tirar hinos, vamos só cantar músicas especiais do mundo. E eles começaram a mudar, vamos para a igreja em bermudas. Isso é só uma coisa, era outra coisa também, mas isso é o mais fácil de explicar. Eu fico observando eles. E aí eu fico em conversa com eles e eu não podia refutar até eles foram convencidos. Não podia. E aí escute isso. Ao longo dos anos, sabe o que eu vi? A maioria deles não mais frequenta uma igreja. Não mais adoram a Deus. Então, olha, mesmo que na hora não podia discutir, sabedoria diz isso. Espera e você pode ver os resultados. Olha, se todas as pessoas que começam esse caminho acabam saindo da igreja, mesmo que eu não possa defender ou refutar o que ele está falando, aparentemente o fruto disso é ruim, não é? Se eu achava um fruto lá numa árvore e toda pessoa que comeu isso morreram, daqui uma semana você ia comer? Rapaz, essa fruta é bonito, eu posso falar sobre a história do fruto e falar muitas coisas para convencer você, mas se você é esperto, você olha, e as pessoas que morreram? O que eles comeram? Esse fruto? Não, tchau. Não importa que é bonito, não importa. Isso eu estou falando, tá? Nós temos nossa doutrina, que é estabelecida, que é clara. E Paulo está lutando contra os falsos mestres sobre isso. É tipo assim também, quem trabalha com dinheiro, eu trabalhava num banco por quase 2 anos, você trabalha no banco, eu fui treinado assim, para entender dinheiro falso, eles não
deixa você estudar todas as formas falsas. O que você estuda? O que é real? Muito. E eu me lembro indo para uma aula onde todos nós tínhamos nas mãos uma nota de 20. E lá, nosso dinheiro tem 5 coisas escondidas no dinheiro para verificar se é real. E os ladrões, eles conseguem copiar 3 das coisas. 3 das coisas eles conseguem copiar, imitar. Mas 2, não. Então, se você quer entender, só estudar o que é real e daí você vai observar, ó, é falso. É óbvio que é falso. Isso é a prática, ó. Quem trabalha com dinheiro real não aprende a detectar falsificação estudando o quê? As notas falsas, mas aprende conhecendo a nota verdadeira tão bem, tão profundamente, que quando uma falsa aparece, a mão percebe antes da mente, a toque. É óbvio, tá? E com Cristo é igual também. Quanto mais você conhece Cristo, pela palavra, pela oração, pela meditação, pelo estudo, menos você é impressionado por coisas sofisticadas assim. Menos. Quando você sabe que todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão em Cristo. Olha, quando você realmente sabe isso, não só como informação, mas como experiência pessoal, você não é impressionado por quem chega oferecendo algo a mais. Escuta, eu já tenho tudo em Cristo e Cristo está em mim. Indo para o versículo 5, Paulo, eu não sei como estou virando as páginas. Versículo 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, rapaz, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo fecha essa unidade, versículo 1 a 5, com confiança. Com confiança. Ele diz que ele vê a ordem deles e a firmeza da fé deles. E essas 2 palavras são palavras militares. Militares. Ordem, formação, solidez, firmeza. Uma linha que não cedeu. Paulo está olhando para a formação deles de longe, como um general que observa o campo. E ele está vendo, tudo está indo certo. Tudo está indo certo. Mas presta atenção, nessa tensão, ele escreve o aviso. Porque a linha está intacta. Não porque está em colapso. Porque está bem. E o perigo é esse momento. Esse momento. Uma igreja pode parecer ordenada, pode ter firmeza, visível, pode estar crescendo, pode estar unida e ainda estar deriva. Ainda está. O desvio não começa com colapso, gente. Mas antes. O desvio começa antes. Começa quando alguém começa a tratar Cristo como suficiente, mas não, alguma coisa mais. Começa quando o coração fica aberto para a ideia de que precisa de algo além de Cristo. Então, Paulo aqui não está escrevendo para uma igreja em crise. Ele está escrevendo para uma igreja que está bem e avisando que estar bem não é proteção automática contra o que está chegando. Então, ele está avisando eles. Por isso ele escreve. Ele confia. Então, a gente chega no final dessa passagem com uma pergunta que precisa ser respondida pessoalmente. Tá? Se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo e estão, o que isso muda na sua vida prática? O que isso muda na sua vida prática? Eu posso dizer algumas coisas para vocês. Para o crente que está aqui hoje,
que, se for honesto, reconhece que tem vivido mais na superfície do que nas profundezas, na sua leitura bíblica, tempos de oração, sua vida da igreja, você não está bem unido, talvez só frequentando. Olha, coisas assim. O que é a resposta? Cavar. Cavar. Cavar em relacionamento conosco. Fica mais próximo, mais perto, na sua leitura bíblica, em oração, cavar. Porque os tesouros estão em Cristo. Nós temos tudo. Você não precisa ir para uma conferência, para o YouTube, para aprender alguma coisa escondida na Bíblia. Não, já temos tudo. Já temos tudo. E a resposta é cavar. O tesouro está lá. Cristo em você. A palavra está na sua mão. O que falta não é acesso. O que falta é disposição de ir fundo. Então, para o crente que está sendo atraído por alguma voz nova, algum sistema, alguma promessa de profundidade, que vai além do que você tem em Cristo, Paulo está falando com você hoje. Paulo está falando com você hoje. Ele está te dizendo hoje, de dentro de uma prisão, com urgência, tudo já está em Cristo. Palavras bonitas, argumentos convincentes, não mudam nada. Olha, o simples fato de você estar sempre querendo algo além de Cristo, se for o caso, já é um sinal, não de maturidade espiritual, mas de vulnerabilidade. Quem conhece Cristo de verdade não sente falta de cumprimento. Tá? E para quem está aqui ainda não tem Cristo como seu Salvador, não como doutrina, não como tradição familiar, não como vocabulário religioso, mas como seu Senhor real. Seu Senhor real. O que Paulo descreve nesses versículos está disponível para você também. Você também está procurando sabedoria, você também quer certeza, você também quer um coração fortalecido, não ansioso, você também sente o peso de estar sempre buscando algo que nunca chega. Olha, Paulo diz que tudo está em Cristo e Cristo está em vocês. Não como complemento da sua vida, não, fundamento dela. Então você tem estado procurando em lugares diferentes, em experiências diferentes, em versões diferentes de você mesmo. Isso não é o que ele está fazendo hoje. Com crianças, você não conhece quem você é, se é homem ou não, ou outra coisa além disso. O mundo está bagunçado. O mundo não sabe o que é certo ou errado ainda. Agora não. Nunca. E aí eles estão tentando fazer isso. Mas para nós, já temos tudo. Então, resumindo, hoje à noite, eu quero desafiar vocês para fazer o quê? Se você já tem hábito de ler a Bíblia, ler mais. Cavar na Bíblia. Mas como? Se você não sabe o que fazer, pode procurar em fontes que pode confiar. Nós temos fontes batistas, fontes bíblicas. Pode ir e estudar a Bíblia, estudar palavras. E se não, você pode ser uma vítima. Tem muitas coisas até. Fora da igreja, fora da Bíblia, pessoas tentando enganar pessoas. E como eu posso evitar isso? Olha, reconhece que você já tem tudo. Reconhece, já tem tudo. Não existe algo além de Cristo. Então, hoje à noite, busque Ele. Vamos orar hoje à noite, Senhor nosso Deus. Eu espero que essa verdade tocou corações,
É uma coisa que sempre está na minha mente, que eu devo procurar o Senhor, que eu preciso do Senhor, eu posso fazer nada sem o Senhor. E todos nós estamos assim. Todos nós. Se alguém está aqui hoje à noite, querendo conhecer o Senhor mais, o que eles devem fazer? Podem fazer, passar mais tempo com o Senhor. Cavar na tua palavra, na oração, passar mais tempo ali para conhecer o Senhor mais. Se alguém está aqui hoje à noite sem Cristo, também eu oro por essa pessoa. Eles podem entender a realidade, a seriedade que quando essa vida acaba, acabou. Não tem mais chance. Hoje é dia de salvação. Se o nosso Deus abençoe a nossa noite, que sua igreja pode ter descanso, e enquanto nós continuamos na semana, que podemos ser testemunhas em nossa cidade. Em nome de Cristo oramos, agradecemos. Amém. Obrigado pela atenção. Para vocês, uma ótima noite. Eu vejo vocês domingo.